A paz de Cristo, da Devec São Paulo. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, irmã Olívia. Bondade é sua. Glória a Deus. Nós vamos, nesta noite, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Um texto maravilhoso das Escrituras. Um texto que nos chama a atenção para um tema muito atual. Meus agradecimentos, enquanto você localiza, agradeço ao pastor Christian, pastora Daniela e Cristina, pastor Nunes, pastor Tony, todos os demais companheiros, a Igreja do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que chegaram no culto da palavra. 2 Reis, capítulo de número 20, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou a retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Nós estamos diante de um texto, e eu quero compartilhar com você uma temática hoje, que diante desse texto, que é sobre não desista da sua família. Nós estamos sendo atacados todos os dias. O mais recente ataque foi agora por uma outra empresa que lança aí um desenho animado, uma propaganda, um comercial, e nessa propaganda ela mostra outro ataque contra a família, contra os valores da família, usando a figura dos avós, a figura de um avô, e tentando descaracterizar a família cristã. Nós estamos vendo aí muitas empresas com essa propaganda da diversidade, tentando impor uma cultura que não é a nossa, que não é a bíblica, que não é o que a palavra de Deus ensina. E nós estamos sendo, as famílias em geral, estão sendo bombardeadas. E diante desse texto que lemos, encontramos aqui o primeiro versículo desse capítulo, que diz assim, que Deus usa o profeta Isaías, e manda Isaías ir até o rei Ezequias, um rei bom, um rei que reinou por 29 anos. E qual que é o contexto histórico desse rei? Importante dizer para você que Ezequias, ele não teve uma família muito boa. O seu pai não temia a Deus. O seu pai era violento, era idólatra, era um homem que não temia ao Senhor. Contudo, Ezequias quebrou um ciclo. Ele se volta ao Deus de Davi. Ele se volta à palavra de Deus. Ele traz uma grande reforma religiosa e volta a adorar ao Senhor, de tal forma que a Bíblia registra 2 orações dele. Esta oração que lemos, que Deus respondeu, e uma outra oração que ele ora, e Deus envia um anjo, e este anjo destrói o exército inimigo.
é um homem de oração, é um homem que ora e Deus responde, Deus atende, é um homem que tem uma vida com Deus, uma vida abençoada, um governo que era exemplo, a tal ponto de ele fazer grandes coisas no seu reinado. Porém, esse versículo nos diz que no auge do seu reinado, ele aqui adoece, é o contexto do primeiro versículo, ele adoece, e aqui essa doença, o Senhor levanta o profeta Isaías e diz assim: vai dizer ao meu servo, que essa doença é para a morte, ele vai morrer. Aqui os irmãos veem que o Senhor está dizendo para ele: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Toma conta da sua casa, da sua família, coloque aquilo que não está muito bem, coloque as coisas no lugar, porque você vai morrer, você não vai viver. Mas aqui, ele vira para a parede, faz uma oração, e Deus atende a sua oração, e lhe acrescenta 15 anos de vida. O que eu quero chamar a sua atenção, é que, mesmo ele tendo acrescentado esses 15 anos de vida, a sequência do texto que eu não li, que você pode ler depois na sua casa, vai nos contar que ele é curado. Deus faz um milagre tão grande, porque Deus mexe na estrutura do universo. Imagina que nós estamos falando de um relógio de sol, ou seja, nós estamos falando de um relógio que a sombra já tinha ultrapassado 10 graus, e então há um sinal de que Deus vai curar ele em 3 dias, então a sombra retrocede. Eu não sei o que aconteceu no mundo físico, eu não sei o que aconteceu com a estrutura dos planetas, mas uma coisa eu sei: o relógio retrocedeu. Se a rotação da Terra inverteu, eu não sei, mas uma coisa eu sei: a sombra voltou e Deus fez um milagre, curou o rei. Deus mexe céu e terra em favor dos seus servos, aleluia. Quando você ora, quando você clama, quando você busca Deus, Deus move o céu e a terra para atender o seu pedido. Mas olha que coisa gloriosa, Deus atendeu. E o que ele ia fazer depois de 3 dias de estar curado? Ele ia aonde? Ele ia na casa de Deus. Você vai subir à casa de Deus, você virá aqui agradecer, você virá aqui dar testemunho de vitória, você virá aqui contar o milagre que Deus vai fazer na tua família, na tua vida. Então você, quando receber a bênção, vem, conta a sua vitória. Glória a Deus por isso. Esse rei, ele aqui tem um detalhe interessante, porque ele pega, e durante esse período, ele não tinha um filho homem. Ele é rei, descendente de Davi. Ele precisava de um filho homem para continuar a descendência. Afinal de contas, Jesus é o leão da tribo de Judá, é o filho de Davi, é da descendência. Esse homem não tem uma descendência masculina. Então, nós veremos aqui que nestes 15 anos, Deus então prepara para ele mais um milagre. Deus lhe dá um filho homem, um filho varão, um filho que vai continuar o trabalho. Porém, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque apesar de tudo, apesar de Ezequias ter sucesso no seu reinado, na sua administração, nos seus negócios, no seu trabalho, apesar dele ter um sucesso tão grande, ao ponto dele construir um túnel, trazer água do lado de fora da cidade para dentro da cidade de Jerusalém, que era uma cidade murada, ele faz algo que ele pega a fonte Gion e traz para dentro, e ele cria ali o tanque de Siloé praticamente, e ali ele pega e dá abastecimento. No momento de cerco, no momento de uma guerra, a cidade teria água para poder usufruir e continuar mais tempo, resistindo ao ataque do inimigo. Ezequias, ele é muito grandemente enriquecido, tal é a sua riqueza, que o texto nos diz, que quando chegaram os emissários da Babilônia, ele mostra todo o seu ouro, a sua riqueza, e aqui começa um problema para Ezequias. Embora ele fosse homem de Deus, embora ele fosse um homem de oração, embora ele fosse um homem de sucesso, nós temos que tomar cuidado exatamente nesse momento, na hora que o sucesso, na hora que a fama, na hora que as coisas estão indo bem, as pessoas esquecerem de Deus. E o que aconteceu aqui com ele? Ele nesse momento, ele se orgulhou, e ao invés de dar a glória a Deus,
ele começa a exibir aquilo que ele tem aos babilônicos. E Deus o repreende fortemente ainda no capítulo 20, que ele não deveria se orgulhar, ele não deveria deixar o orgulho subir ao seu coração. Era tamanha a sua riqueza, que ele começou a se gabar daquilo que ele tinha. E o fato é que ele teve muito sucesso, fortificou a cidade, fez muros, muito sucesso na vida profissional. Porém, ele tem um problema sério na sua família. Deus diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Mas ele não tem só sucesso na vida profissional, ele também tem sucesso na vida religiosa. Isso me chama a atenção, porque ele fez a reforma que havia na época, trouxe a lei de Deus de volta, restituiu o culto. Ele pega e restitui a festa da Páscoa, que era comemorada anualmente. Ele traz um grande avivamento espiritual para a nação. E mesmo trazendo um avivamento espiritual, e mesmo tudo dando certo na vida religiosa, ele tinha um problema. Ele tinha um problema dentro da sua casa, dentro da sua família. E aqui tem uma frase que me chama muita atenção: nenhum sucesso na vida, nenhum sucesso aí fora, em qualquer área da vida, compensa o fracasso no lar, ou seja, na família. Nenhum sucesso aí fora compensa o fracasso na família. E aqui o que vai me chamar a atenção é porque o capítulo 21 vai narrar a história do seu filho, vai narrar a história de um menino que começa a reinar com 12 anos. Aí eu peço que você olhe aí na sua Bíblia o capítulo 21. O capítulo 21 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Tinha Manassés quantos anos? 12. Quantos anos Deus acrescentou a Ezequias? 15. Olha só, o que aconteceu, esse menino nasceu quando? Nasceu depois da prorrogação. O menino nasceu depois que ele recebeu os 15 anos de vida a mais. Ou seja, passados-se aí 2 anos, a mulher fica grávida, mais 1 ano ali, 9 meses por ali, e o menino nasce. Então, passados aproximadamente 3 anos, nasce Manassés. Manassés é um filho que nasce na prorrogação dos dias, nesta fase da vida de Ezequias. Sabe o que me chama a atenção? É que aqui, vocês vão reparar que Manassés tinha 12 anos. Uma criança de 12 anos, porque nem adolescente eu posso dizer que é. Uma criança de 12 anos tem condições de assumir um reinado, uma administração, a presidência de um país, a presidência de uma cidade, a administração de um reino. Uma criança de 12 anos, por mais bem treinada que ela tenha sido, ela não tem condições emocionais, psicológicas, ela não tem condições, estruturalmente falando, para assumir uma administração. Mas o que eu quero que você preste atenção, é que esse menino, ele teve um pai muito bom, homem de Deus. Ele teve um pai que servia a Deus, um homem muito bom na administração. Mas se você reparar, o que acontecia com a maior parte dos reis? A maior parte dos reis usava tutores, usava pessoas para ensinar os seus filhos, usava o aio que está lá na Bíblia, ou seja, não era o próprio pai e a mãe quem estavam criando essa criança, e sim os tutores, os administradores, aqueles que o assessoravam. Ezequias tinha uma vida muito ocupada no governo, ele tinha uma vida muito ocupada na questão religiosa, mas o que vem aqui me chamar a atenção é que ele tem, de certa forma, um problema dentro da sua casa. Ele não tinha tempo para a sua família. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque esse menino, Manassés, começou a reinar com 12 anos. Boa parte do seu tempo, a sua educação foi delegada. O que eu quero dizer para mim e para você, que nós como cristãos, não podemos delegar a educação dos nossos filhos a terceiros.
Não podemos delegar a educação dos nossos filhos às irmãs da escola bíblica dominical. Embora traga seus filhos aqui, eles vão aprender a palavra de Deus, mas a educação dos seus filhos tem que começar lá na sua casa. Não desista da sua família. Deus te deu uma família e você precisa cuidar bem dela. Amém? Glória a Deus. Não desista. Essa função, essa responsabilidade Deus deu para mim e deu para você. Quando eu leio Efésios capítulo 6, que fala sobre a questão da educação dos filhos, ele me chama a atenção que no primeiro versículo diz que é para os pais, né, que as crianças devem honrar os seus pais, honrar pai e mãe. Mas no versículo 4 fala sobre o pai ter uma função ativa na educação dos seus filhos, algo que geralmente a gente delega ou terceiriza para as mães. Então, na verdade, a Bíblia cobra do pai e cobra da mãe. Ele cobra dos dois que haja um trabalho na educação dos filhos. Mas por que eu estou falando isso? Porque Manassés, ele foi um menino rebelde. Ele com 12 anos, ele assume o trono. Ele começa a reinar. Ele tem todo o poder nas suas mãos aos 12 anos de idade. Ele continua. E ele vai reinar aqui 55 anos. E o reinado de Manassés não é um reinado bom. Por que eu quero chamar sua atenção para esse fato? Porque ele foi o pior, ele não foi o melhor, ele foi o pior rei de Judá. O pior rei de Judá. Reinou 55 anos. Os reis bons, como Davi, como Salomão, reinaram 40. Aí você vai me dizer, mas como assim? Se um rei bom reina 40, por que um rei mau reina 55? Aqui me chama a atenção um fato. Espera aí. Ezequias foi muito bom, reinou 29. Davi foi bom, reinou 40. E o pior rei reinou 55. Se sou eu e se é você, o que a gente faz? Faz um impeachment, tira ele logo, manda ele embora. Tira ele fora daí, ele é muito ruim, esse rei não presta. Se somos nós colocamos ele para correr logo. Mas era monarquia, ele herdou isso do seu pai. Então, eu começo a olhar no capítulo 21, algumas características da vida desse menino. E eu quero que você olhe um pouquinho comigo na Bíblia, e você vai ver tudo que esse rapaz fez. E nós vamos falar sobre algumas ações de Deus, ações dele, ações de Deus, a reação dele e a reação de Deus, para a gente chegar na conclusão do que aconteceu com esse menino. Olha o que aconteceu com esse filho, o filho de Ezequias. Está no versículo 2, que ele fez mal, capítulo 21, de 2 Reis, o versículo 2 diz assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele fez mal aos olhos do Senhor, ou seja, ele fez aquilo que desagradava a Deus. Ele era um menino mimado que queria chamar a atenção, e quem ele está desafiando aqui, não é mais o seu pai, porque o seu pai morreu, ele está desafiando o Deus do seu pai, ele está desafiando o Deus de Israel, ele está desafiando o Deus Todo-Poderoso. Quantos adolescentes e alguém jovem, às vezes começa a desafiar a Deus, colocar Deus contra a parede, e ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, desafiando o Senhor. Ele começa a copiar as nações vizinhas. Aqui diz, conforme o que as nações vizinhas fizeram. Deus tinha expulsado as nações vizinhas, por causa dos seus pecados. Agora o que acontece? Ele copia tudo que é mal, ele não copia o que é bom. E o que diz a Bíblia para mim e para você? Ser exemplo dos fiéis, e não do mal. Infelizmente é mais fácil copiar o errado do que o certo, mas aqui ele fala que ele fez o que era mal. No versículo 3, fala que ele construiu os altares de adoração que o seu pai tinha destruído. Seu pai destruiu os altares de Baal, ele foi lá e reergueu os altares de Baal. Veja que ele pega e está desfazendo daquilo que seu pai tinha feito. Então Manassés faz isso. Como terceiro ato, ele ergue altares a Baal, o deus da fertilidade cananeia. Ele ergue altares para o Deus daquela terra. E não para por aí, como em quarto lugar, ele faz agora um poste ídolo de adoração, que é a deusa Azera, ou Azerá, que é a deusa
feminina, no caso aqui, a esposa de Baal, a consorte de Baal. Ele faz aqui esta estátua e vai mais além. Além dele fazer isso, ele estende essa adoração, aquilo que Deus já tinha condenado usando Elias e Eliseu, lá com Jezabel e Acabe, esse rei traz para Judá, para dentro de Jerusalém. Ele pega, além disso, no versículo 3, ainda ele diz assim: ele construiu novos lugares pagãos de adoração, que o rei Ezequias, seu pai, tinha destruído, construiu altares para a adoração de Baal, fez um poste de ídolo para Zerá, como também Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas. Então, além de fazer Baal, Azerá, ele ainda se prostrou diante do sol, da lua, das estrelas. Ele começou a se prostrar diante dos deuses, ou seja, da criação. Ele trocou o Criador pela criatura, pela criação. Ele trocou as coisas de Deus pelas coisas dos homens. Então, ele começa a inverter toda a parte da adoração. Em sétimo lugar, ou melhor, em sexto lugar, no versículo 4, ele constrói altares pagãos, aonde? No templo. Como se não bastasse, os postes ídolos, o altar de Baal ficava nos montes. Ele não se contenta em adorar lá fora. Ele quer trazer a adoração do cão para dentro da igreja. Ele não se contenta só em ter o templo e a adoração e levar o povo ao pecado, mas ele fala: vou trazer para dentro, vou trazer para cá, para o local da adoração do Deus vivo. Ele pega e traz. E ele vai e traz isso para dentro do templo. Versículo 4, construiu altares pagãos no templo, onde o Senhor tinha dito que somente ele deveria ser adorado, o Deus Todo-Poderoso. Ele profanou o local da adoração. Ele infringiu a lei do Senhor. Bom, aí o que acontece nos pátios, na área externa do templo? Na área externa, ele também constrói altares. Não tem mais o altar só ao Deus Todo-Poderoso, ele também coloca altares para oferecer sacrifícios. E aí vem o sacrifício aos deuses pagãos também do lado de fora. Aí ele constrói altares para os astros. E agora no versículo de número 6, eu quero que você observe comigo. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Ele queimou o seu próprio filho, o seu descendente. Ele pegou seu filho e foi e ofereceu ao deus Moloque. Quem era o deus Moloque? Era um deus de metal. Era um deus que tinha como se os braços abertos aqui, estendidos. A barriga dele, o ventre dele era um forno. Ele era de bronze. Eles aqueciam esse forno, colocavam fogo e colocavam as crianças amarradas na mão desse Deus. A criança viva, amarrada na mão desse Deus. Ele era de bronze. Ele, quando esquentava, ficava vermelho. Ele, quando ficava vermelho, muito quente, a criança morria gritando nos braços daquele Deus. Sabe o que eles faziam? Usavam um ritual de usar tambores para tocar um som muito alto para abafar o grito das crianças, e assim matavam as crianças, oferecendo a um Deus pagão. E Deus olhando para tudo isso, e aqui diz que ele fez tudo isso para provocar a ira, o Senhor. Manassés, ele não tem nada daquilo que seu pai tinha. Ele está fazendo totalmente o contrário daquilo que seu pai fazia, daquilo que seu pai aprendeu, daquilo que seu pai talvez tenha tentado lhe ensinar. Mas o fato é que esse homem praticou, aqui no versículo 6 também diz que ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médiuns. Ele fez tudo o que Deus condenava. Pensa numa pessoa que faz aquilo e vai no fundo do poço. Manassés foi no fundo do poço. Ele foi a cada vez, como parecia, não dá para piorar. O capítulo continua. O versículo 7 fala que ele pegou a imagem da deusa Azerá e trouxe para dentro do templo. Depois, como 12,
ele pega e influenciou o povo a pecar. Agora ele pega e incentiva os outros a pecarem como ele. Como se não bastasse ele ser um pecador, ele quer que todo o povo seja pecador. Ele quer que todo o povo peque. Ele quer que todo o povo provoque a ira a Deus. Não basta ele ser daquela forma, ele quer que todo mundo aceite os seus conceitos. É o que essa sociedade está tentando fazer. Quer empurrar a goela abaixo, que a gente aceite o que eles querem. Querem colocar que nós aceitemos algo que Deus condena. E ele continua. E como 13, para vocês saberem, são 13 qualidades. Para vocês perceberem como é ruim, né? 13 qualidades ruins. Esse camarada, ele pega e mata muita gente inocente. E aqui, quando ele fala que ele mata muita gente inocente, é atribuído a esse homem, além dele ter matado profetas de Deus, o profeta que chegou na casa de Ezequias e disse assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Isaías é o homem de Deus. Isaías é o profeta que deixou o livro escrito para nós. Isaías é esse profeta que quando ele estava saindo, Deus falou, volta lá e diz para ele que estou acrescentando 15 anos. É homem que ouve a voz de Deus, que fala a palavra de Deus. É homem que teve experiência com Deus. Ele pegou esse homem e matou o profeta. Mas você pensa assim, matou o profeta morreu. Mas como que o profeta morreu? Só para você entender um pouquinho da crueldade desse menino. Ele mandou colocar 2 paus, 2 estacas, uma do lado da outra. Amarrou o profeta de cabeça para baixo, um pé numa estaca, outro pé na outra estaca. Então o profeta está de cabeça para baixo, com um pé preso de um lado, outro pé preso do outro. O profeta no meio. O que aconteceu? Ele mandou pegar um serrote. O profeta amarrado, e falou, serra no meio. O que é serrar no meio? Foi aqui? Não, foi assim, serra o crânio, da virilha para baixo, e vai cortando. O profeta vivo, ele foi cortando o profeta até separar em 2. Esse é Manassés. Essa reação que você está tendo aí, eu, você, nós, seres humanos, o que a gente diria para esse camarada? Senhor, taca raio do céu, fogo do céu, mata esse camarada, extermina ele da face da terra. Esse homem é muito ruim, ele não presta. Esse homem é tão ruim, que ele não merece viver. Talvez eu e você, com o nosso sentimento humano, o que você pensa quando você ouve sobre um estuprador, sobre alguém que comete alguma coisa? Você fala assim, é muito horrível o que ele fez, a barbaridade que ele fez. A gente, no sentimento humano, tende a pensar, não, tem que eliminar. É quase como olho por olho, dente por dente. Porém, não é assim que o nosso Deus pensa. Como eu penso, como você pensa, é uma coisa. E como Deus faz? Como Deus age? Então aqui ele fez 13 coisas para irritar Deus. Mas o que Deus fez então para esse camarada? Já que ele é tão ruim, já que ele é tão mau, Deus não fez nada? Talvez eu e você nos perguntemos, e Deus? Onde estava Deus quando esse camarada fazia tudo isso? Deus estava usando os profetas para adverti-lo. Deus estava usando pessoas para falar com ele. Olha o que está escrito agora no versículo 10. 21:10. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor disse, versículo 11, o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém, sobre Judá, uma desgraça tão grande, que todos aqueles que a ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe. Com os seus descendentes deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como o prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiveram morrido, e as entregarei aos seus inimigos, que prenderão e que roubarão tudo quanto houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas, que não me agradam, e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Então olha só o que ele fez.
Ele pegou, Deus mandou profetas. Então a primeira coisa que Deus faz, quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer falar na nossa família, quando Deus quer falar com alguém que está errado, é primeiro avisa, vai lá e avisa, vai lá e fala com ele, levanta profetas e avisa para mudar de vida. Então Deus levantou profeta para advertir. Segundo, Deus falou e o camarada não ouviu. Ele não ouviu. Ele mandava matar o profeta. Então Deus falou assim: agora eu sei o que eu vou fazer. Vou usar um homem chamado um rei da Síria. O seu pai orou e Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados da Síria. Deus agora pega e fala assim: esse camarada aí, vou mandar o rei Assurbanipal, que vai chegar lá e vai capturar ele. O rei chegou, sitiou Jerusalém, capturou o rei e levou esse rei malzinho, esse menino mimado, e levou ele para a Babilônia. Veja só o que acontece com ele. Ele é capturado, é colocado um gancho no nariz dele, e ele é arrastado como prisioneiro até a Babilônia. Se eu fosse calcular para vocês uma distância, a distância de Jerusalém até a Babilônia, em linha reta é de 750 metros. Porém, desconsiderando o Google Maps, desconsiderando que a região é desértica, desconsiderando que eles tinham que parar em locais, eles tinham que fazer certas curvas, porque a região desértica tem que fazer uma volta enorme para chegar na Babilônia, esses 750 metros viram 1.300 metros, ou melhor, 1.300 quilômetros. Ao invés de 750 quilômetros, 1.300 quilômetros. Uma viagem de 5 meses, a pé, com camelo, com animalzinho, né? Como prisioneiro, 5 meses arrastado. Deus pegou ele, botou um ganchinho no nariz dele e arrastou ele até a Babilônia. Ele foi arrastado por 5 meses. Da onde eu tirei essa questão de 5 meses? Está lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. Eu vou ler para você. Foi no primeiro ano, primeiro dia do primeiro mês, que iniciou a sua partida para a Babilônia. E foi no primeiro dia do 5º mês que chegou em Jerusalém. Aqui ele está fazendo um caminho de volta. Esdras saindo da Babilônia, chegando em Jerusalém. Esdras levou 5 meses para chegar. Eu estou fazendo o caminho contrário. Saindo de Jerusalém e indo para a Babilônia, considerando 5 meses para chegar. Esse homem foi humilhado. E alguém vai dizer assim: tá, e qual foi a reação desse Manassés? E aí tem uma frase interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse assim: quem não ouve a voz de Deus, ouve a vara da correção de Deus. Quem não ouve a voz, ouve a vara. Deus falou, não resolveu, então vem a vara da correção. Então a vara da correção chegou. Aí o que acontece? A gente vai ter que fazer um salto lá para o livro de Crônicas, para ver o que aconteceu lá. Crônicas 33, 12, diz assim, a reação do Manassés, depois que Deus fez isso com ele, foi capturado, levado para a Babilônia. Leia comigo 33, versículo 12, diz assim: no seu sofrimento Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Na hora que a luta e a dificuldade chegaram, ele foi orar. E para quem que ele orou? Para Baal? Para Azera? Para as estrelas? Para a lua? Para o sol? Para quem que ele orou? Ao Deus dos seus antepassados. Ele lembrou quem era Deus. Na hora da dificuldade, ele lembrou quem era Deus. E aqui diz que ele orou com fervor. Então a primeira coisa foi, ele se tornou uma pessoa fervorosa. Ele se arrependeu. E aqui o segundo ponto é que ele se arrepende, ou com humildade. Aquele homem que fazia as coisas para provocar a Deus, agora é humilde. Quando a gente olha a vida de Ezequias, quando foi orar, ele orou assim: Senhor, sê servido em me atender. Senhor, Ezequias reconhecia a grandeza de Deus. É diferente de algumas pessoas que dizem por aí: eu determino,
Se o senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Conversa furada. Irmãos, você não determina coisa nenhuma. Você é servo, Ele é Senhor. O rei da nação de Israel disse assim, da nação de Judá disse assim: Senhor, ser servido em me atender, lembra como eu fui fiel ao Senhor nos meus dias. Humilde para falar com Deus. Agora o Manassés, que era aquele queixo duro, ele pega e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele começa a orar humildemente, diz o texto. Ele orou humildemente, ele se arrependeu. Aí eu te pergunto, você perdoaria Manassés? Por tudo que ele fez? Ontem a gente teve uma aula maravilhosa sobre perdão. Mas para pensar, tudo que esse camarada fez, seria difícil perdoar esse rapaz aqui. Perdoar esse homem aqui, para mim, para você, se fosse você vivendo naquela época, você diria assim: mas olha que coisa. O que Deus fez? Porque Manassés fez 3 coisas, a reação dele. Ele orou, ele se humilhou, ele se arrependeu. E o que Deus fez mediante o arrependimento de Manassés? Isso que me assusta, ou isso que me alegra, amém? Isso que me alegra. Vamos ver o que Deus fez? Olha o versículo 13, Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Aleluia. Não, o que Deus fez? Primeiro, Deus ouviu a oração desse homem infeliz. Eu não consigo achar um adjetivo melhor para ele, né? São muitos adjetivos que eu gostaria de falar para Manassés, mas Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu. E o texto diz: Deus atendeu. Em segundo lugar, Deus atendeu o pedido dele. Deus, em terceiro lugar, restituiu ele para o lugar dele de novo. Voltou a ser rei. Pegou mais 5 meses de caminhada e voltou para Jerusalém para ser rei de novo. Deus deixou ele ser restituído. Olha quem é o nosso Deus. Eu não perdoaria, mas Deus perdoa. Eu não daria uma segunda chance para esse homem aqui, mas Deus dá a segunda chance para ele. Então olha só, não tem gente ruim na tua família que não tem jeito. Tem pessoas dizendo que na tua família não tem jeito, que não dá, essa pessoa está condenada, que para ele não vai dar certo. Mas eu vou te dizer, em nome de Jesus, tem jeito. Deus vai consertar ele, Deus vai fazer o milagre, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar, porque Deus é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ele fala e Ele cumpre, aleluia. Esse é o nosso Deus, glória a Deus por isso, aleluia. O Manassés volta para o reinado, mas e aí, o que acontece? Ele volta a reinar. Qual que foi agora a vida de Manassés depois de convertido? Porque agora ele tem outra vida, outra atitude. Ele não pode continuar sendo aquele menino mimado, malvado. Deus ouviu a oração, Deus restituiu ele, trouxe ele de volta. Olha o que está escrito no versículo de número 14. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale e ficava do oeste da fonte de Giom, continuava na direção do norte até o portão Peixe, e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés colocou os chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Ele, depois de convertido, falou: eu preciso fazer algo que meu pai também tinha feito. Fortificou a cidade, começou a criar a proteção. O que mais ele fez? Versículo 15 de 2 Crônicas 33. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos, o ídolo que havia colocado lá, derrubou os altares que havia mandado construir no monte,
onde ficava o templo, e outros lugares de Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Agora ele pegou todos os ídolos, ele está convertido, ele desfaz tudo, joga tudo fora, põe tudo para fora aquilo que não presta, tira aquilo que não presta de dentro e põe para fora, joga fora, aquilo que não presta tem que sair. O que mais que aconteceu com ele? Ele derrubou os altares e purificou a cidade. O que mais que ele fez? Versículo 16, consertou o altar do Senhor, ofereceu nele as ofertas de paz, as ofertas de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Ele consertou o altar que estava quebrado. Tem hora que a gente tem que voltar, fazer uma reflexão e consertar aquilo que está quebrado. Ele consertou. O que mais que ele fez? Ele mandou o povo adorar a Deus. Ele virou para o povo e falou assim: vocês precisam adorar a Deus, vocês precisam voltar para Deus. Eu me arrependi, agora eu posso dizer, vocês precisam adorar a Deus. Então o que eu quero dizer para você, que aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que estava numa situação tão ruim, Deus trabalhou na vida desse jovem, deste homem. E aí você volta para aquela pergunta: por que ele reinou 55 anos, sendo tão ruim? Porque olha só, você é bonzinho, glória a Deus, você está salvo, glória a Deus, Deus pode te recolher e te levar para a glória a qualquer momento, você está pronto para ser recolhido, olha que benção. Mas esse aqui não estava, esse aqui não podia ser recolhido do jeito que estava. Então o nosso Deus, a primeira lição que eu aprendo é que Deus é longânimo. O que significa longânimo? Deus demora a irar-se, Deus se ira, mas Deus dá tempo para as pessoas. Deus deu um tempo muito longo, e esse rapaz foi e teve a oportunidade, uma oportunidade longa. Deus, Ele está dando oportunidades. Talvez você fale assim: mas Senhor, até quando? Saiba, Deus está dando tempo, Deus está dando oportunidades. Deus é um Deus que vai dando tempo, corda. Quando Deus puxou, eu não sou calvinista para dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, e nem para dizer, se não vem por amor, vem pela dor. Mas é uma verdade, que tem muita gente que não ouve a voz, ouve a vara. É verdade, Deus usa todos os recursos, Deus usará todos os recursos para alcançar essa vida, mas a decisão continua sendo de quem? Do homem. O Manassés decidiu se arrepender, o Manassés decidiu. Outra coisa que eu aprendo é que Deus é perdoador, Deus vai perdoar, não tem pecado que Deus não perdoe, não há pecado que Ele não possa limpar, que Ele não possa apagar. Deus, Ele está disposto a perdoar. Então essa família será perdoada em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer restaurar, Deus quer restituir. Aquele foi restituído ao reino, Deus quer restituir a família. Tem jeito. Alguém vai dizer: não tem jeito. Tem jeito, para Deus tem jeito. Não tem jeito para mim, mas para Deus tem jeito. Aleluia. Deus é misericordioso. Sabe o que eu aprendo quando eu ouço que Deus é misericordioso? Deus não deu para Manassés tudo o que ele merecia, porque misericórdia é isso. Você merecia coisas ruins, mas Deus olhou para você e falou assim: eu não vou te dar isso, eu vou te dar o meu amor, a minha graça, eu vou te salvar, eu vou te libertar, eu vou te perdoar. Deus decidiu dar algo para ele. Ele merecia, mas Deus, pela misericórdia, não deu o que ele merecia. Pelo contrário, com a sua graça. A graça de Deus também está no Antigo Testamento. Tem alguém dizendo assim: o Deus no Antigo Testamento é malvado, Deus no Novo Ele é bonzinho. Não, isso é conversa furada. O nosso Deus é amor em toda a Bíblia, o nosso Deus é amor em toda a Escritura, o nosso Deus usou de misericórdia por toda a Bíblia. Ele usou de misericórdia. E aqui Manassés suportou essas provações muitos anos. Deus não quer condenar ninguém, Ele quer perdoar, Ele quer salvar, Ele quer libertar. Glória a Deus por isso. Nós não merecemos essa graça,
mas essa graça nos alcançou. E falando aqui da família, Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está dizendo que Ele não vai esquecer de ti. Ele não vai esquecer do teu familiar. Ele não vai esquecer da tua vida. Ele não esquece. A mãe pode até esquecer, mas eu quero dizer para você, não desista da tua família, porque Deus não esquece de ti. E tem uma música muito interessante do Prisma, que eu gosto muito, que fala sobre uma mãe, que mesmo que a mãe possa esquecer dos seus filhos, o Senhor não esquece de nós. Mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, mesmo assim não haveria de me esquecer de ti. E o coro diz assim: mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não te voltar, e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareças, eu não me esqueci de ti. Ele disse: virei outra vez, mas ainda que demores, ou mesmo que pareças, eu não me esqueci de ti. Jesus disse: virei outra vez. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor não esquece, Ele não esquece de você. Amém? Não desista da tua família, Deus vai restaurar em nome de Jesus.